Você realmente acredita que OVNIs são apenas naves de outro planeta? Se a resposta foi sim, eu sinto dizer que você está enxergando apenas uma peça de um quebra-cabeça muito mais perigoso e complexo. Na medicina, um sintoma pode ser sinal de várias doenças. É apenas um ponto de partida para se chegar a um diagnóstico final. Então hoje nós vamos apresentar para vocês o grande mosaico que forma as origens do fenômeno ufológico. Não perca essa segunda aula do nosso curso. Vamos ao vídeo. Muito bem, então vamos começando aqui a nossa aula 2 da unidade 1, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Caim Wolf. Espero que vocês estejam gostando. Deixe os comentários do que a gente pode melhorar no curso. E brevemente começaremos já com nossas lives, às quartas-feiras, justamente para abranger algumas dúvidas ao vivo com vocês. A gente sempre lembra o pessoal que está vendo essa primeira aula, pode voltar lá para a aula 0, que fala de todo o conteúdo do curso, e também ver a aula 1. Essa aula 2 aqui, a gente está sempre sugerindo aí o material didático, o manual de ufologia científica, de autoria deste que vos fala aqui, o Caim Wolf, um material de consulta para suas vigílias, para suas pesquisas, seja você avançado na ufologia ou apenas um iniciante que quer ali uma consulta rápida nos tópicos de toda a ufologia, de forma didática, por isso científica. Também aproveitamos aí para divulgar nossa revista digital. Essa é a capa da número 1, já está chegando a número 2, na qual não é uma revista de ufologia, é uma revista de ufologia e outras coisas, de espiritualidade, de ufoarqueologia, de mistérios do passado, do homem e do universo. Então, sem mais demoras, vamos então à nossa aula número 2 da unidade 1. Pois bem, aí está, o mosaico das hipóteses. Para quem pensa que ufologia, estudo dos OVNIs, das UAPs, agora com essa novíssima nomenclatura, é bom a gente ir se acostumando, né, com os UAPs, é apenas uma questão de alienígenas extraterrestres. Nós vamos mostrar a vocês que a coisa é muito mais complexa e muito mais rica. Então, o nosso ponto de partida é realmente um ponto de partida de qualquer detetive. Você tem que excluir o que não pode ser, o que já é conhecido. Se você está procurando uma coisa desconhecida e não identificada, não conhecida no seu dia a dia, você tem que excluir o que você já conhece. Então veja, neste grande funil nós temos aqui tudo, né? Todos os relatos dos OVNIs, dos UAPs, sejam de dia, seja de noite, seja a curta distância, a grande e média distância, seja avistamento de criaturas, de noite, de dia, tudo está aqui, seja num ambiente místico, religioso, né, que tem muitas interpretações desse tipo, seja no meio da cidade ou num ponto mais inóspito. Tudo está entrando nesse funil para poder depois chegar ao diagnóstico final de um ufólogo. Então, como o texto está dizendo, a investigação ufológica é responsável, prioriza, né, a exclusão de todas as causas conhecidas. Então a gente tem que transformar aqui os OVNIs, os objetos voadores não identificados, a princípio tentar transformar eles nesses objetos voadores identificados. Nós precisamos ver e não simplesmente crer no que a nossa mente, na nossa primeira interpretação, nos leva. Né? Isso a gente precisa até no nosso dia a dia, né? Quando uma pessoa diz algo que que parece nos ofender, a gente tem que questionar se essa era a real intenção. Então, a nossa mente faz falsos reconhecimentos de padrão. Ela vê padrões que não existem
e por isso nos pega muita peça nas nossas interpretações. Ao contrário, na minha vida pessoal, eu já disse em alguns vídeos, eu sou médico psiquiatra, e ao contrário do que se pensa, a mente não é tão maravilhosa assim, ela é extremamente falha, ela é propensa a interpretações dentro de um contexto, ela é influenciável, ela tem as suas falhas, que vamos também sempre considerar aqui no nosso curso. Então, a gente vê aqui que o nosso tema é um enigma persistente, né, e tende a ser realmente polarizador. A gente já tem aí 70 anos da ufologia moderna e a gente vê que tem investigações extremamente, casos clássicos, fragmentadas, né? Agora, essa polêmica aí do caso Varginha, mas o próprio caso de Roswell tem muitos fragmentos soltos, muitas pontas soltas, em casos de muita importância para a ufologia. E isso gera discussões, debates acalorados, mesmo entre ufólogos. Não precisa a gente colocar de discussões mais agressivas somente entre ufólogos e outras autoridades, sobretudo cientistas. Nós temos pontos de polêmicos entre ufólogos mesmo. E aqui o fenômeno, então, de OVNI ou UAP, perdoem alguns erros aqui, pessoal, que a luta é grande, tá? Mas então vamos considerando mais o conteúdo aqui que eu estou passando para vocês. Então, o fenômeno OVNI, ele passa por esses 70 anos ainda como um enigma persistente, de grande variedade de interpretação e de origem. Então, a ausência de uma única explicação faz com que a gente tenha também um vasto espectro de teorias, né, de possibilidades para poder estudar ou conjecturar de onde seria e o que seria realmente esse fenômeno maravilhoso que é o fenômeno ufológico. Então, veja só, por exemplo, aqui, somente para ilustrar, como esse tempo todo aí da ufologia tem sido, né, começando ali, como a gente viu na aula 1, claro, a gente não está considerando aqui a questão mais didática mesmo, existem os casos pregressos, as próprias bolas de luz, né, os Foo Fighters que os pilotos viam, e entre outros casos antes de Roswell, mas aqui temos um cronograma com Roswell, a grande onda de 1952 que aconteceu em Washington, né, muito marcante, que lembra sempre aquela coisa, né? Se os discos voadores existem, por que eles não aparecem diante de uma grande capital do mundo? E isso aconteceu, né? OVNIs ali circulando por alguns finais de semana por cima do Capitólio. Foi em grande quantidade, isso aconteceu em 1952, e foi, claro, desmentido. Se falou em fenômenos naturais, meteorológicos, etc. E a gente também teve essa nossa noite oficial aí dos OVNIs, também extremamente polêmica, com muitas interpretações, tanto dos ufólogos quanto dos céticos. E mais recentemente o do incidente Nimitz em 2004, com aqueles vídeos extremamente divisor de águas que foi oficializados pela Marinha dos Estados Unidos, né? Esses mesmos documentos levaram a revelações históricas no Pentágono pela primeira vez. O Pentágono até emitiu alguns relatórios, que foi, claro, decepcionante para a maioria dos ufólogos, mas foi um passo, né, que levou, sim, em 2023, às audiências no Congresso sobre esse tema. Então a gente vai aqui para o primeiro filtro deste funil de possibilidades mosaicas. O filtro 1 se refere a interpretações equivocadas. Então, estou falando aqui que esse danado aqui do meu editor sempre troca o acento aqui, tá? Mas vamos em frente. Então, interpretações equivocadas seria justamente esses objetos voadores identificáveis que muitas vezes, por questão de forte emoção,
de condições, você termina não identificando por uma falha de interpretação da sua mente. Mas você pode achar que é um OVNI e ser uma aeronave bem convencional. Hoje, com as questões de drones, isso piorou drasticamente, né? Há modelos de drones saindo à torta e à direita, você vê drones, às vezes até sem aquelas luzes obrigatórias. Como se não bastasse, nós temos ainda os balões meteorológicos, aquelas lanternas chinesas, e que já foram muito confundidos e até usados como embuste quando foi necessário o acobertamento do lado de lá, mas temos também os protótipos, né? Vamos falar um pouco deles mais à frente. Também temos os fenômenos astronômicos, e aí o campeão de interpretação é a estrela da manhã e da aurora, que é ali o final de tarde, o planeta Vênus, que é uma grande estrela, né, que sempre pode ser confundida, às vezes parece até se mover, dependendo de como você está, como as nuvens estão passando, ou se você está em deslocamento num carro, você pode confundir que o planeta Vênus é, na verdade, algo que está sendo inteligentemente manobrável. É muito clássico a sua confusão. Há também a questão de meteoros e, sobretudo, a reentrada de lixo espacial. Agora nós temos mais coisa lá em cima, então nós temos mais lixo e temos coisas assim extremamente aterradoras, como o trem de satélites lá do Elon Musk, né? Tudo para piorar o céu noturno, que está cada vez mais poluído de luz e de objetos. Há também os fenômenos atmosféricos, as famigeradas nuvens lenticulares, essas nuvenzinhas que parecem, por questões também atmosféricas e pela movimentação do vento em camadas, parece muitas vezes deixar na forma de uma grande espaçonave ali disfarçada de nuvem. Eu como comecei a me envolver com a ufologia lá no final da década de 70 e 80, achava o maior barato essa questão da possibilidade de um disco voador se disfarçar de nuvem. Eu acho extremamente viável. Tem até locais que tem essas presenças de nuvens de forma bem repentina e estranha, como a Pedra da Gávea, né? Local também de desaparecimentos, inclusive de aviões. Mas esses fenômenos atmosféricos, além das nuvens lenticulares, nós temos relâmpagos globulares, o chamado raio-bola, que parece realmente uma bola de luz a flutuar, como uma bola de sabão. Já tive a oportunidade de ver uma, quando morava no interior aqui do estado de Alagoas, e quando ela tocou a vegetação, teve um afastamento de ar, uma onda de ar e um barulho como se fosse desses transformadores de energia. É algo realmente que chama assustador. Mas ainda temos as miragens e a questão de outros fenômenos como os parélios, né, os falsos sóis, que vamos falar um pouco ao longo do curso. Há também, né, gente, os fatores biológicos, animais, os bandos de pássaros que podem ser confundidos, e nos vídeos, sobretudo em câmeras de segurança, insetos desfocados próximo à lente e que estão recebendo ali muita luz e seus corpos refletem, parecem que são aeronaves ou até mesmo bolas de luz, que na verdade são insetos. Muitos vídeos de fantasmas, de questões de paranormais, também acontece isso com animais presos em teias. A teia fica invisível e aquela figura fica arredondada, refletindo muita luz de forma desfocada, parecendo outra coisa. O segundo filtro é o fator humano, na percepção e no relato. É aquela questão da sua interpretação. Ali fora da sua cabeça, além dos seus olhos, está tudo normal. Mas como está dos seus olhos para dentro, isso pode causar as mais variadas consequências, propositais e não propositais. As propositais seriam, então, essas fraudes e embustes. E
as fraudes, claro, né, são motivações criminosas, intencionais. Então a gente está falando aí de pessoas que buscam atenção do público, se destacar. Hoje todo mundo, né, quer um pouco de foco, de mídia, né? Então, mas isso sempre foi uma questão humana. Muitas vezes, por uma questão de autoestima baixa, essa pessoa precisa, para se reafirmar como ser humano ou como alguém na sociedade, precisa se destacar de alguma forma. Então faz quase que de forma impulsiva essa mitomania, vamos falar assim, né? Termina acreditando no que foi criando. Mas também tem aqueles que fazem por ganhos financeiros, né? E assim, temos muitas personalidades na ufologia brasileira que deram muito certo com essa situação. Mas também hoje, com a tecnologia, você vê pessoas fazendo vídeos falsos de discos voadores por mera diversão. Então, claro que a grande população tendo acesso a uma tecnologia cada vez mais poderosa, a ufologia sofre, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil da gente, por mera observação na rede social de um vídeo, a gente chegar a uma conclusão mais precisa. Mas aqui no curso nós vamos ter um capítulo somente para ver como estamos fazendo e como é que você distingue hoje se um vídeo ou uma foto é falsa ou não, mesmo com toda a tecnologia presente. Além disso, o fator humano tem a influência dos fatores psicológicos e socioculturais. Então veja, eu sempre gosto de citar, sem querer ferir a fé de ninguém, a questão de ser um fator psicológico, aquela do milagre do sol, da Virgem de Fátima. Estão lembrados? Então, as pessoas estavam num contexto espiritual, ali religioso, cristão, na qual as crianças estavam vendo a Virgem de Fátima e o sol começou a se mover. E tem fotos, né? Eu cheguei a ver até um vídeo uma vez, não sei a procedência, da movimentação do sol. Nós, pela realidade científica, nós sabemos que isso é impossível, já que lá é o centro do sistema solar, se ele se movesse, alteraria as órbitas de forma catastrófica, numa tragédia astronômica. Mas na questão ali, você tem tantas pessoas interpretando a questão religiosa, que a Virgem de Fátima poderia fazer um milagre desse tipo, quanto também muitos ufólogos veem nisso uma interpretação de um avistamento em massa, né? Daquela população, na verdade, não vendo o Sol, mas vendo uma grande espaçonave que ofuscava o Sol, sobrevoando ali, fazendo manobras no céu, sendo a própria Virgem de Fátima uma entidade ali alienígena. Então, ainda tem alguma coisa aqui que são as questões dos fatores psicológicos socioculturais que eu preciso passar para vocês. Um é o termo pareidolia, um termo muito conhecido da psicopatologia, que justamente tem a ver com o que eu falei para vocês do falso reconhecimento de padrões. É aquela coisa de ver o demônio num pão assado, ou ver uma santa no reflexo de um vidro, né, de uma igreja. Ou mais simples ainda, quando você brinca de ver formas nas nuvens. Então o que é a pareidolia? A pareidolia é porque a mente não aceita lacunas. Então ela não aceita espaços vazios. Ela precisa dar forma ao amorfo, ao sem forma. Então ela pega uma nuvem que não tem forma de nada e pode dar forma de um cachorro, de uma baleia, de qualquer coisa ali, e você se diverte com essa pareidolia. Então, muitas vezes, a pareidolia pode fazer você ver coisas que não estão lá, por uma mera aproximação que a mente faz de algo que seja, que tenha forma, né, que tenha conceito para ela. E a gente ainda tem a questão de viés de confirmação, que é justamente quando vai favorecer informação que confirma crenças pré-existentes. Então, você vai a São Tomé das Letras e quer ver um disco voador. Então, qualquer pássaro, qualquer fenômeno atmosférico pode ser facilmente, por uma questão sociocultural, emocional sua,
pelo local que você está, que é, vamos dizer assim, um hotspot, um local que tem muita aparição de desfibrilador, pode fazer você facilmente já confirmar que aquilo ali é algo ufológico. E aí entra também a questão da influência cultural, né? O impacto que a ficção científica e a mídia tem feito com a gente.